Amados, a partir do verso de número 13, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, diz assim no verso 13: estando próximo a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os campistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e derramou pelo chão dinheiro dos campistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí esse santuário, esse templo em 3 dias, e o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos. Obrigado, Senhor Santo Deus, pela sua palavra, Senhor, que é manifesta aqui nessa noite e revelada aos nossos corações. Que o Senhor, Santo Espírito, tenha a liberdade, Senhor, de falar com cada indivíduo que está aqui. Aqui está, Senhor Deus, a tua igreja. Aqui está, Senhor Deus, a tua noiva. Aqui está, Senhor Deus, os teus servos, os teus discípulos. Aqui está, Senhor Deus, pessoas que amam o Senhor, pessoas que amam a sua palavra, que estão aqui para adorar e louvar o teu nome. E nessa noite, Senhor Deus, a sua palavra venha de forma ímpar em cada coração. Nosso coração, Senhor Deus, agora ele seja realmente um altar ao Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa habitar em nós, que o Senhor possa tirar de nós as preocupações do nosso dia a dia. Nossa mente agora seja, ó Deus, esvaziada, Senhor Deus, do nosso eu. E que o Senhor Espírito Santo possa, Senhor Deus, adentrar dentro de nós. Que o Senhor possa, Senhor Deus, esquadrinhar cada canto, Senhor, da nossa alma. Que o Senhor possa ver, Senhor Deus, a necessidade de cada indivíduo e que saímos aqui transformados pelo poder da sua palavra. Que o Senhor, ó Deus, é o Deus soberano, o Deus inefável, o Deus que era e que há de vir, o Deus poderoso, o supremo, o Deus que sonda e conhece, Senhor Deus, a vida de cada um de nós. Que olha cada um de nós, Senhor Deus, como o tabernáculo do Senhor, como o templo do Senhor. Mas o Senhor olha não apenas por fora, não apenas nos atos exteriores, mas lá no profundo da alma, o Senhor consegue enxergar se há alguma impureza. Então, meu Deus, que nessa noite que haja purificação, e nessa noite, Senhor Deus, que haja libertação pela sua palavra, e nessa noite, Senhor Deus, o Senhor tenha liberdade, Senhor Deus, de corrigir cada um de nós, de falar de forma particular, Senhor Deus, nem que seja uma palavra, Senhor Deus, manifesta, Senhor Deus, ao coração dessa pessoa que está aqui, e que ela volte para casa, Senhor Deus, transformados pelo poder e pela ação do teu Espírito, em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Aleluia. Pode sentar em nome de Jesus, querido. Amados, Evangelho de João, capítulo 2, do verso 13 ao 22. O texto que fala, que tem um subtítulo aqui na Bíblia, como Jesus purifica o templo. Jesus, ele chegou próximo ali à festa da Páscoa, a Páscoa judaica. Ele vai até o templo. E quando Jesus entrou naquele local, Jesus ficou assustado. Se tem um local de Jerusalém que trouxe espanto para Jesus, era o templo. O lugar onde Deus deveria ser adorado, onde Deus deveria ser buscado, o lugar onde Deus deveria ser cultuado. Jesus viu tantas coisas ali, menos o culto. Jesus viu tantas coisas ali, menos a palavra de Deus sendo aplicada e revelada ali. Jesus, ele queria fazer milagres naquele local. E Jesus queria curar pessoas ali, mas
onde você trabalha, onde você estuda, aonde você passeia. O culto é onde você caminha, porque nós somos a igreja viva do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor viva nessa terra. E a igreja é o lugar onde Deus habita, o lugar onde Deus faz milagre. Não pode ser um lugar contaminado, não pode ser um lugar onde tem impurezas, não pode ser um lugar onde tem coisas sujas, senão Jesus não tem a legalidade, a liberdade de habitar ali. Era a festa da Páscoa, todos festejavam, festa, todo mundo sorrindo, todo mundo comemorando a libertação do Egito, mas não tem libertação sem purificação, não tem libertação do pecado se você não viver uma vida pura, se você não viver uma vida em santidade. Não tem como comemorar a liberdade em Cristo, a liberdade da palavra, se não vivemos uma vida santa diante da palavra do Senhor. Aquele povo que estava ali, irmãos, eram centenas, milhares de pessoas que passavam pelo templo dia e noite, naquele período festivo. Muitos riam, conversavam, batiam um papo, negociavam, vendiam, mas dentro de si tinha uma vida angustiada, uma vida triste. Dentro de si uma vida depressiva, dentro de si uma vida caótica. E quantas pessoas vivem assim nos dias atuais dentro da igreja? Parecem felizes quando chegam na igreja, com um belo sorriso, uma bela roupa, um bom perfume, chegam com um carro bom às vezes, mas dentro delas às vezes entra coisa imunda que é impossível de Cristo habitar e fazer um milagre ali. É necessário primeiro, para que haja libertação, haja purificação. Sem purificação, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Você está entendendo, querido? Amém ou não, irmãos? Amém. Jesus, ele chegou naquele ambiente onde era a festa de Páscoa. Pareciam felizes ali, pareciam libertos, mas eram escravos das suas mazelas, eram escravos dos seus próprios pecados. Eles se declaravam livres do povo egípcio, mas eram escravos de outras coisas. Jesus veio trazer libertação para nós, total e completa. Jesus veio trazer cura para nós, total e completa. O milagre do Senhor na nossa vida, ele é completo. E é por isso que é necessário que nós sejamos templos purificados, limpos, adornados, preparados para que o Senhor possa habitar, para que Deus possa ser cultuado. Deus é cultuado por esses tijolos e paredes. Deus é cultuado por esse púlpito, por esse microfone. Deus é cultuado por essas caixas de som. Deus é cultuado por vidas. Deus é cultuado por pessoas, homens, mulheres, crianças, vidas, pulmões que enchem de ar, bocas que se abrem e adoram, olhos que exaltam o Senhor, mãos que se elevam, joelhos que se dobram. É assim que Deus é cultuado. Mas aquele povo achava que Deus é cultuado com tijolos e paredes. E diz o texto aqui que aquele povo cultuava em um tempo que não tinha arca. A arca da aliança, ela foi tirada quando Babilônia invadiu Jerusalém no ano 586 a.C. 619 anos antes, a arca havia sido levada. E aquele povo cultuava no templo como se Deus estivesse presente, mas naquele tempo não havia a arca do Senhor, até que a arca apareceu, montada em um jumento, simples, como um homem humilde, o mais servo de todos. A arca agora que carregava a glória de Deus, a essência da divindade, a majestade do Altíssimo agora estava em Jesus, e era Jesus. E diz o texto aqui que ele achou no templo. A arca está voltando agora, 619 anos, a arca longe daquele templo, a arca longe daquela terra. Ela agora pisava no local sagrado, pisava no local onde um dia estava a arca da aliança. Aquele povo não sabia que Deus estava voltando para aquele local, que Deus estava querendo ser adorado de novo, que Deus estava querendo ser buscado de novo, mas aquele local estava sujo. A arca era volta ali, e Jesus, quando
ele foi entrando naquele local e ele avistou de longe. De longe, ao entrar no pátio, Jesus viu a contaminação do templo. Quer dizer para você, meu amado, que não é necessário Jesus se aproximar de você, ele vê o que passa no seu coração. De longe ele vê. Dos céus ele contempla dentro de você. Sentado naquele trono eterno, exaltado, lá no céu supremo, ele contempla dentro de nós. Ele não precisa de entrar, de longe ele vê. Se como está o seu coração, sua vida, se está limpa, se está suja, se você vive em santidade ou vive na promiscuidade, se você vive se santificando, vive se purificando, ou você vive uma vida segundo a vontade da carne. De longe ele vê. Porque ele entrou no templo, quando ele chegou no pátio externo, ele olhou o pátio dos gentios e ele ficou escandalizado. Ele ficou ali espantado de ver tantas coisas imundas estavam ali. Porque a condição do pátio revela como está o interior do templo. A condição externa do pátio revelava os corações daqueles homens. Muitas condições externas que nós vivemos revelam como está o nosso coração. Muitas condições que estão ao nosso redor, ao nosso derredor, revelam o que está aqui dentro. Muitas vezes ninguém precisa entrar dentro do seu coração, é só olhar ao redor. Muitas vezes ninguém precisa de entrar dentro da sua casa, é só olhar o terreno. Muitas vezes ninguém precisa de entrar dentro do seu carro para sentir o cheiro, é só olhar por fora. O ato externo revela. Muitas vezes o exterior revela o que está dentro. Revela tristeza, mágoa, alegria. Revela a excelência, o amor, o perdão. Revela a graça. Revela coisas boas e coisas ruins. E Jesus lá de fora, ele viu que lá dentro estava sujo. A gente consegue enganar os homens, mas não engana o Senhor. A gente consegue enganar as pessoas para que não vejam aqui dentro, mas Deus, ele transcende a carne. Deus transcende os ossos. Deus transcende as costelas. E ele vai no profundo da alma e do coração. Ele alcança no escondido. Ele alcança lugares que sua mãe não sabe, que seu pai nunca sonhou de alcançar. Ele alcança locais que a sua esposa não toca com as mãos, não abraça, nem possa com um beijo. Mas o Senhor alcança ele. Do lado de fora, ele vê como está do lado de dentro. O pátio do nosso tempo, ele sabe que ele é limpo por Jesus. E somente Jesus tem a condição, ele tem a autoridade, a legalidade para limpar. Somente Jesus pode limpar o pátio dentro do templo. Somente Jesus pode limpar o externo e o interno. Somente Jesus pode mudar o que está por fora, o que está por dentro. Somente Jesus pode mudar o que está ao nosso derredor e o que vive dentro de nós. E Ele pode fazer isso. E Ele quer fazer isso. Porque Ele foi naquele tempo de boa vontade. Ninguém convidou Jesus para ir no templo naquele dia. E Ele foi porque Ele quis. Ele foi porque Ele queria mudança. Ele foi porque Ele queria que Deus fosse louvado, cultuado. Ele foi porque Ele queria que Deus fosse adorado. Jesus quer isso. Ele quer nos purificar, nos limpar, lavar nossas almas, limpar os nossos corações, santificar nossos corpos, purificar nossa mente, purificar a nossa fala, purificar os nossos olhos. O pátio estava todo contaminado. E chegou alguém que tinha condição de fazer isso. Aquele pátio cruzava os sacerdotes. Fariseus caminhavam ali. Sumo sacerdote, o Anás e Caifás andavam por ali. Quantas vezes os discípulos caminharam naquele pátio, mas o dia que Jesus pôs o pé, aquele pátio nunca mais foi o mesmo. O dia que Jesus pôs o pé na sua vida, querido, o dia que Jesus dá um passo para entrar dentro do seu coração, sua vida nunca mais será a mesma. Muitas pessoas podem passar diante de você, podem passar sacerdotes, podem passar profetas, podem passar ministros, podem passar discípulos, podem passar apóstolos, mas ninguém é igual a Jesus. Ninguém é igual ao Senhor. Muitos passam diante de nós e nossa vida não muda. Anás e Caifás transitavam pelo ato exterior, pelo pátio dos gentios, e nada havia mudado. Mas o dia que Jesus pôs o pé, tudo foi diferente. Porque é assim que Ele faz. Quando Ele põe o pé na nossa vida se transforma. Quando Ele põe o pé no seu coração muda.
de terra dura para terra boa. A sua mente muda de uma mente cauterizada pelo pecado a uma mente produtiva aos frutos do Espírito Santo. As suas mãos mudam de secas, de duras, para as mãos férteis. E ele pode fazer isso. O texto diz aqui que ele voltou àquele pátio, ele entrou naquele local. A condição daquele pátio revela muita coisa errada, muita sujeira que estava ao redor, muita sujeira que estava perto do que é santo. Tem muita coisa, irmãos, que é sujo, que às vezes nem está dentro de você, mas está ao redor. Está no ambiente da sua casa, está no ambiente que você trabalha, está no ambiente da sua faculdade, que você permite essas coisas muitas. Está ao redor, está no ato externo, nem está no interior do templo, no ato externo, mas o ato externo também é lugar de arrependimento. O ato externo também é lugar de testemunho. É necessário que o ambiente que nós vivemos, que nós nos relacionamos, seja um ambiente purificado, seja um ambiente santo. Está me entendendo? Amém? Amém. E o texto vai dizer assim: e achou Jesus no templo os que vendiam. Jesus entrou naquele local ali, irmãos, e achou os negociadores do reino. E como que me deixa triste esse texto, mas também como que me deixa feliz que Jesus tenha um cuidado de tratar essas coisas com grande sabedoria e grande autoridade. O texto diz que ele achou no templo os que vendiam. Jesus, ele entrou naquele local, irmãos, e ele viu o que parecia normal. Ele viu o que parecia legal para todo mundo, mas era ilegal. Ele viu o que parecia que era uma normalidade do dia a dia, mas era desaprovado por Deus. E quantas vezes nós vemos, participamos, comungamos, somos coniventes com coisas, situações que parecem ser normais, que parecem ser legais, mas Deus desaprova. Parecia legal aos olhos dos fariseus, aos olhos do povo, parecia legal aos olhos de Anás e Caifás, parecia legal aos olhos dos discípulos, mas para os olhos de Cristo era impureza. Ele achou ali os que vendiam. Muitas vezes as coisas parecem certas aos nossos olhos, mas são erradas diante de Deus. Nem tudo que é certo diante dos seus olhos é certo na palavra. Nem tudo que é certo que você faz no seu dia a dia, que você acha que é certo, que a sociedade acha que é certo, que a lei do homem acha que é certo diante de Deus. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Eles estavam ali, vendiam, compravam, cambiavam, negociavam tudo e com Deus. Tem pessoas que são assim. O problema aqui, irmãos, nem eram apenas os mercadores, mas era quem comprava também. Porque é muito fácil você pôr o erro no outro e dizer, ele vende, mas ninguém compra, ninguém procura, ninguém dá a demanda, ninguém dá a legalidade. É fácil de olhar para esse texto e pensar assim: o erro aqui era para os fariseus, o erro aqui era para os vendedores, mas também o erro era do povo, porque o povo comprava, o povo buscava, o povo desejava a corrupção, porque o nosso coração, ele deseja isso, a corrupção, o que é mais fácil, o que é mais leve, o que traz lucro, o que traz benefício, o que traz felicidade rápida, o que traz sucesso, o que traz benefício próprio, o que traz coisa para o próprio nome. Jesus, ele entra naquele local, ele viu os negociadores do reino, vendiam, compravam, cambiavam, negociavam tudo, negociavam pessoas, negociavam com Deus, vendiam culto. Consegue entender isso, irmãos? Eram negociadores de culto, negociadores de culto. Não se vende o culto a Deus ele é prestado. O culto a Deus não é vendido, o culto a Deus ele é vivido. Mas eles vendiam culto, animais para sacrifício, ovelhas, bois e pompas,
do holocausto, no dia da Páscoa, vendiam culto a Deus. E o culto a Deus, ele não é isso. O culto a Deus, ele deve ser uma busca 100% da alma, um desejo constante de cada um de nós. Acharam ali os mercadores, negociadores do reino. E o texto diz: e achou no templo os que vendiam. Eu fiquei pensando, irmãos, quantas vezes o templo do Senhor se torna um negócio. Mas não é esse templo de Jó, esse templo aqui, ó, ele se torna negociável. Quantas vezes esse templo aí se torna negociável? Para o que traz benefício, para o que é benéfico no momento, para o que traz lucro, para o que traz satisfação. Achou ali os negociadores do templo do Senhor. O templo não é lugar para ser adorado, é lugar de comércio. A sua vida não pode ser negociada. Os bons valores, os valores da palavra não podem ser negociados na sua vida, porque a sua vida é um templo ao Senhor. Amém ou não, querido? Amém. Vendiam, compravam, negociavam, negociavam uns com os outros, sem saber a direção de Deus, sem saber o negócio de Deus, sem saber a condição do outro, só cada um visando ali, como se fosse um hedonista, um prazer imediato e satisfatório, trazendo ali uma satisfação ali para as suas vidas. E Jesus entrou naquele local, ele viu os mercadores, mas ele viu os que vendiam bois. O texto fala assim, no verso 14: e achou no templo os que vendiam bois. Eu fiz aqui, irmãos, eu fiquei chocado com esse texto, porque o boi na Bíblia, ele é símbolo de trabalho, serviço. Ele é símbolo de você ser servo, você ter um Senhor sobre você. Ele achou ali os que vendiam bois, os que negociavam ali o seu serviço, os que negociavam ali o seu trabalho ao Senhor. Você lembra quando Deus chamou Moisés? Deus falou para Moisés: Moisés, põe a mão no peito. Moisés põe a mão de Moisés fica leprosa. Ele tira a mão do peito, próximo do coração, a mão de Moisés estava leprosa. Sabe por que a mão dele ficou leprosa? Porque assim como está o seu coração, está o seu trabalho. Porque assim como está o seu interior, está o seu serviço. Porque assim como está o seu interior com Deus, está como você o serve, como você o busca, como você o adora. Estavam ali os que vendiam bois. O trabalho ao Senhor, ele não pode ser negociado. Ele não é lucrativo a nós. Ele é doador ao Senhor. Ele não traz recompensa na terra, mas sim nos céus. E se a gente viver o Evangelho aqui na terra, buscando a recompensa material, miserável seremos. Receberemos o galardão aqui mesmo. Mas o nosso galardão, ele não é nesse local. Ele é de uma pátria que virá. De um local onde Deus tem preparado. Estavam ali os comerciantes, mercadores de boi. E negociar o boi é você articular no templo valores de serviço. É você negociar no templo valores eclesiásticos. É você negociar, você forçar além de 22 não são. E a gente não pode querer uma coisa que nós não somos. Se você não for chamado para um cargo, para um ministério, amado, não force isso, porque isso é comprar boi. Isso é receber algo que você não é chamado. Infelizmente, muitas pessoas querem fazer o que são chamados e oferecem fogo estranho a vida inteira. Apesar de ter um coração com o desejo de servir, mas quer comprar ali um serviço. Nós temos que servir ao Senhor, sem interesse de cargos e cargos pessoais. Negociar o boi é querer ter um título serviçal que não é seu. Eles chegavam ali naquele tempo
chamado não é nosso. Eu não posso comprar um título de pastor, de profeta, de evangelista, de missionário. Eu não posso requerer algo que Deus não me deu. Mesmo que me ofertem, mesmo que me ofereçam, mas eu sei a que Deus me chamou. E eu me limito na condição que Deus me proporcionou, ao chamado que Ele me deu. Comprar boi é você querer ser aquilo que Deus não estabeleceu para você. É subir uma carne que não é sua, é pôr um arado que não é seu, é caminhar em um caminho que é de outro. Porque uns são pastores, profetas, evangelistas, mestres, doutores. Cada um tem o seu, cada um foi chamado para qual, e cada qual tem o seu valor, a sua dignidade, a sua função, a sua graça. Mas eles estavam ali vendendo bois, estavam nomeando, estavam estipulando coisas ali que eram indevidas. Mas eu continuei lendo o texto vai dizer assim: e achou no tempo que vendiam bois e ovelhas. Eu parei pensando sobre esse texto, irmãos, e a gente entende que as ovelhas aqui eram vendidas para o sacrifício da Páscoa. As pessoas, irmãos, preparavam a ovelha na sua casa durante um ano. Um ano a pessoa preparava a ovelha. A pessoa, ela cuidava, limpava, tratava, alimentava. Ela olhava para a ovelha e ela pensava: daqui a um ano eu vou ao templo e eu vou sacrificar o Senhor. Daqui a um ano eu vou oferecer ao Senhor sacrifício e eu serei perdoado. Mas quando chegavam aqui nesse tempo, chegavam nesse ato, nesse pátio, os cambistas e os sacerdotes diziam: não, a sua ovelha está ruim, vai ali e compra outra. E eles pegavam a ovelha perfeita, que daria um cuidado, entregavam ao cambista e compravam uma outra, às vezes até inferior. E o cambista pegava a ovelha que foi comprada e vendia para outro, com lucro em cima daquilo. A preocupação aqui não era o culto, não era o perdão, a preocupação aqui não era a consagração, a preocupação aqui era negociar ovelhas. E eu fui pensando em ovelhas com vidas. Nós não somos chamados para negociar vidas, porque cada vida é importante, cada vida tem o seu valor, cada vida tem a sua dignidade. A gente não é chamado para dizer que aquela ovelha não vale, que essa não presta, que essa não tem valor, que essa é superior. A gente não pode, a gente não foi chamado para isso. Nós não somos fariseus, nós não somos sacerdotes do templo. Cada uma tem o seu valor, cada ovelha, a ovelha, vidas não são trocadas por moedas. Ovelhas aqui, a negociar ovelhas é não valorizar a vida de cada pessoa. E quantas vezes nós não valorizamos a vida do outro, irmãos? Quantas vezes você não valoriza a vida do irmão que está ao seu lado? Não valoriza a vida do ministro. Você não valoriza, nós não valorizamos. Valorizamos o que é interessante a nós. Mas nós negociamos ovelhas. Muitas vezes somos negadores de ovelhas. Desprezamos a vida de um, de outro, por causa de umas moedas. Porque talvez uma ovelha tenha mais lã, porque talvez uma ovelha maior, tenha mais gordura, eu não sei, mas nós desprezamos vidas de pessoas. Negociar a ovelha é não valorizar o que Jesus fez por cada indivíduo. Quando a gente despreza a ovelha, a gente despreza o sacrifício da cruz, porque o sacrifício da cruz, ele não foi só por você, ele foi por todos nós. Ele foi por cada um. Cada ovelhinha raquítica que chega suja, contaminada, que chega com poeira, com carrapicho, com um pelo grande nos olhos, ela deve ser amada. Ela não deve ser negociada. Ela não é moeda de troca, não é moeda de lucro. Mas muitas vezes os nossos corações fazem isso. Nós negociamos pessoas à vida, trocamos amigos, trocamos casamento, marido, esposa, filhos, trocamos, irmãos, porque negociamos ovelhas. Negociar ovelha não é pastor que negocia, mesmo não, meu amado. Negociar a ovelha é negociar pessoas, vidas, é negociar o indivíduo. Ficamos inimigos
negociadores de ovelhas. Eu não quero ter esse tipo, irmãos. Eu não quero ser isso. Eu não quero ser um pastor, negociador de ovelhas. Você não pode ser um irmão, negociador de ovelha. Cada ovelha tem o seu valor. Ovelhas não é dinheiro, não é moeda de troca. Vender ovelhas é contaminar o nosso coração com a riqueza do mundo. Os sacerdotes olhavam a ovelha e pensavam em moedas. Os sacerdotes olhavam as ovelhas e pensavam no lucro. E a gente não pode olhar as pessoas e ver nelas o benefício próprio. A gente não pode olhar para as pessoas e ver em cada uma algo que vai beneficiar a minha vida. Não! Eu tenho que olhar como vidas importantes. Vidas são importantes. Pessoas são importantes, irmãos. Pessoas são fundamentais. Não tem família sem pessoas. Não tem comunidade sem pessoas. Não tem sociedade sem pessoas. Não tem igreja sem pessoas. Pessoas, vidas, ovelhas. Ele entrou naquele local e viu os que negociavam ovelhas. Negociar ovelha é ligar com a vida do outro, não com a sua. Porque a gente gosta de brincar com a vida do outro, irmãos. A gente gosta de brincar com o sentimento do outro, com a fraqueza do outro, com a dor do outro, com a queda do outro, com a tristeza do outro, com a ferida do outro. A gente brinca com a dor da outra ovelha. Você não vê nenhuma ovelha mordendo o seu próprio pé. Você não vê nenhuma ovelha dando cabeçada no seu próprio umbigo, na sua própria barriga. Você vê ela bater em outra. Você vê ela bater em outra ovelha. Como fala em Ezequiel, capítulo 34, ovelhas gordas que matam, que espancam as raquíticas. E muitas das vezes nós somos assim, ovelhas que espancam as outras. Vender ovelhas é não amar pessoas. Nós somos chamados para amar. Você foi chamado para me amar. Eu fui chamado para amar você. Vocês foram chamados para amar uns aos outros. Essas são as palavras de Jesus. A igreja foi chamada para amar. Cada ministro foi chamado para amar. E não cabe outra palavra no meu coração se não amor. Porque se não houver amor, de nada adiantará. Você pode ter línguas estranhas, você pode profetizar, você pode fazer tantas outras coisas, mas se não tiver amor, nenhum proveito há. E só quem ama, quem vê as pessoas como ovelhas. Vender ovelhas é não amar pessoas. Nós devemos amar as pessoas, valorizá-las sem esperar nada em troca. Eu tenho que amar as ovelhas, eu tenho que amar o indivíduo, eu tenho que amar o outro, eu tenho que amar a comunidade, eu tenho que amar a igreja, eu tenho que amar a minha família, eu tenho que amar os meus irmãos, eu tenho que amar os meus colegas, sem querer nada em troca. Amar porque eu amo amar. Amar porque é meu prazer amar. Amar porque o amor faz parte de mim. Amar porque a essência de Cristo está em mim, que é o amor. Então eu devo amar. Se somos a imagem e semelhança do Altíssimo, aonde está o amor no nosso coração? Somos vendedores de ovelhas? Ou somos pessoas que amam uns aos outros? Ou somos aqueles que amam? Jesus entrou ali, ele viu os vendedores de ovelhas. Ovelhas não são números, são pessoas. Não são números. Aqui não tem números, aqui tem pessoas. Pode ter uma ou 1 milhão. O amor que eu pegarei será o mesmo. Porque não é número, é reconhecimento da vida. Reconhecimento que o Senhor fez melhor, que é você, cada indivíduo. Cada indivíduo que está aqui é a excelência dessa terra. Excelência que Deus preparou e criou para este local. E por isso você merece, deve ser amado. E deve amar também. Ele achou ali os que vendiam, negociavam ovelhas. O problema aqui não eram as ovelhas, mas eram os mercadores. Muitas das vezes, irmãos, o problema é nosso, não são as pessoas.
Muitas vezes nós colocamos problemas nos outros, mas somos nós que somos os mercadores. Somos nós que não amamos. A gente não pode negociar a vida por nada. Negociar o que Deus deu por nada. Mas o texto diz para nós assim, no verso 14 ainda: e achou no templo os que vendiam bois, os que vendiam ovelhas e pombos. Quando eu cheguei em pombos aqui, irmãos, o Espírito Santo me deu uma direção sobre esse texto que chocou meu coração. Porque o pombo, ele é símbolo do Espírito Santo. Ele é símbolo da graça. Ele é símbolo dos dons espirituais. A pomba é símbolo do Espírito Santo. Lembra quando Jesus foi batizado, que o Espírito Santo ele veio em forma de uma pomba. A pomba ela representa a unção, ela representa o talento e a graça. E aqui no templo estavam os vendedores de pomba, os negociadores de unção, aqueles que têm, que parecem ter uma falsa espiritualidade, mas não tem. Aqueles que falam que tem um dom, um talento chamado, mas não possuem. Estavam ali, os vendiam pombas. Vender pomba é você negociar e comprar unção, e unção não se compra, ela é doada, manifesta pelo poder do Espírito Santo em nós. Não se compra unção, não se transfere unção, não se passa unção em um saquinho de moedas, não se troca unção por algo que é mercado. Ela é do lado do alto, ela vem do trono, ela vem do rio da vida, ela não é dessa terra, ela vem do céu onde está o Senhor. Mas o texto diz que eles estavam ali para vender pomba. Vender pomba é negociar talento e dom. E a gente gosta de ostentar, dizendo: não, eu tenho dom, eu tenho talento. E às vezes a gente nem tem. A gente gosta de dizer, irmãos, bater no peito e falar assim: ó, eu faço isso. Ah, eu tive essa visão, esse sonho. Ah, eu tive essa direção. A gente inventa, irmãos, uma espiritualidade que não existe. Vendedores de pombos, compradores de pombos. E muitas vezes nós somos compradores, e nós vamos atrás de pessoas assim. Vamos atrás de pessoas que vendem pombos, de pessoas que vendem unção, pessoas que vendem revelação, pessoas que vendem profecias, pessoas que vendem uma direção de Deus que nunca foi de Deus, foi sempre da carne. Muitas vezes nós procuramos vendedores de pombos, porque isso atrai os olhos, porque até a ovelha é legal, mas a ovelha é outro indivíduo. Até o boi também é interessante, mas servir dá muito trabalho, mas o pombo não. O pombo demonstra poder, o pombo demonstra unção, demonstra graça, e a gente gosta de sentir poderoso. A gente gosta de dizer que viu anjo, a gente gosta de dizer que viu o céu aberto, a gente gosta de dizer que viu a manifestação tremenda, a gente gosta de dizer que viu tantas coisas que esse Paulo fala às vezes. Com Paulo, com esse homem que foi até descer o céu, mas eu não vou falar nada, eu sou digno de falar o que eu vi lá, o Senhor me proibiu. Não preciso de falar isso. Quem é, não ostenta isso. Quem tem essa graça, essa unção, não ostenta. Ela é reconhecida, irmãos. O talento não é graça, ela é reconhecida, está no rosto do outro. Não é forçado, não. Não é ensaiado, não é um teatro, não é uma. Não. Isso está no sangue, na veia da pessoa. Aí muitas das vezes a gente quer negociar a unção. A gente chega às vezes até perto do pastor e fala: pastor, se o senhor não me colocar como ministro, eu vou embora. Conheço muitas pessoas assim, que foram nomeados pastores porque ameaçaram o ministro, foram nomeados ministros porque ameaçaram o presbítero, foram nomeados diáconos porque ameaçaram sair da igreja. E aí então, aquele que é superior, ele negocia, ele vem de unção e fala assim: não, tudo bem, mas de hoje você é pastor. Mas o cara nunca teve chamado, nunca teve unção, ele nunca teve uma pomba sobre ele. Ele queria negociar, ele queria negociar com a presença dele, com a família dele, com o dízimo dele, com a oferta dele, não sei. E Jesus olhou aqui os vendedores de pombas. Vender pombo é não respeitar a autoridade do Espírito Santo na igreja.
unção, um falso relacionamento, um falso manifestar, um fogo estranho, parecendo um monte. Manifestar que não condiz com a palavra, que está fora do Evangelho. A gente vende pomba. Vender pomba aqui, irmão, não é pastor que vende, não. Pessoas vendem pombas. Está vindo pessoas da igreja que vendem pombas, que querem orientar o ministro da igreja. Olha, se o pastor é o nosso da igreja, então, meu amado, Deus fala com ele. Mas nós queremos vender pomba para o pastor, queremos vender pomba para apóstolos, queremos vender pomba para profetas. A gente quer profetizar para o profeta, a gente quer pregar para o pregador, a gente quer pastorear para o pastor. A gente vende pombas. A gente assume coisas que nós não somos chamados, não somos convocados. Vender pombo, comprar pombo, é querer que o homem lhe dê só aquilo que Deus pode te dar. Chegar no templo e falar assim: eu quero pombo, dá 2 pombinhos aí que eu vou ofertar no templo. Comprar pombo é você querer somente que o céu pode te dar. Nenhum homem pode te dar a unção, a graça que você deseja. Somente os céus podem te dar isso. Somente o Senhor pode dar isso a você. Nenhum homem pode te dar isso a você. Pastor, mas se eu ajoelhar e colocar sobre mim, se for autorizado por Deus, se for dado dos céus. Quem é chamado, irmãos, muitas das vezes nem quer. Quem é chamado, muitas das vezes a unção corre atrás dessa pessoa. Deus busca, Deus tira da cisterna, como fez com Jeremias. Deus busca como buscou Isaías. Deus tira do lago como buscou Pedro. Mas o texto fala que ele achou no templo os que vendiam bois, os que vendiam ovelhas e os que vendiam pombos. Para ter um templo limpo é necessário, escute isso aqui, para ter um templo limpo é necessário abrir mão da falsa unção, do pombo que saiu você, do pombo que foi comprado, do pombo que foi adquirido com moedas. Para que o templo seja limpo, para que Deus possa habitar no templo, temos que abrir mão da falsa unção, daquilo que não é nosso. O que é seu, ninguém tira, ninguém toma, ninguém vai tirar de você. A unção, o talento que Deus te deu é seu, vai durar durante toda a eternidade, ninguém vai arrancar de você. Não tem demora algum que vai arrancar de você a unção que o Espírito Santo põe na sua vida, se é de Deus. Mas se tem algo que não é de Deus, se tem algo que é fake, se tem algo que foi comprado com moedas, quem tem que abrir mão? Ele tem que tirar isso da nossa vida. Compradores de pombos, escuta isso aqui, compradores de pombos nunca terão a unção que almejam. Sabe aquela unção que você critica? Você nunca vai ter ela. Sabe aquela unção que você vende? Você nunca vai possuir. A unção que você critica, você nunca vai ter. A unção que você despreza, Deus nunca vai te confiar. Comprar pombo é desprezar o bem de Deus. Comprar pombo é confiar na autoridade do homem e desprezar a convocação do Espírito Santo. Eu estou aqui por convicção do Espírito Santo. Eu creio que cada pessoa que vem aqui nesse altar é por convicção do Espírito Santo. Se for pela minha convicção, eu não estaria aqui. Mas eu estou aqui porque Ele me chamou. Eu amo essa palavra porque essa palavra me amou primeiro. Porque essa palavra está em mim primeiro. Vendedores de pombas estavam ali no templo. Para que o templo seja limpo, é necessário abrir mão. A unção não é vendida, não é copiada, mas ela vem pela graça. Já viu unção copiada? Unção copiada é aquela que você vê uma pessoa e você pensa assim: ó, vou fazer igual, vou falar em línguas igualzinho, eu vou profetizar igual ele fez, eu vou usar o mesmo gesto, vou usar a mesma fala, o mesmo tipo de voz,
Eu vou usar a mesma coisa, unção copiada. Unção copiada é vender pombo. Eu não quero vender pombo. Eu estou aqui do meu jeito, da minha maneira. Cada um tem o seu jeito, seu estilo. Uns são mais agitados, outros mais calmos. Uns gritam mais, outros menos. Uns cantam quando pregam. Uns cantam quando falam línguas, outros apenas falam. Outros interpretam. Cada um tem o seu chamado, a função. Uns tocam teclado, outros violão, outros guitarra, outros bateria. Cada um naquilo que foi chamado e composto. Outros fazem a primeira voz, outros a segunda, outros apenas acompanham. Cada um na sua função. Cada um no que foi chamado. Cada um no seu propósito. Porque a unção que você não respeitar, você nunca vai possuir. Se você não respeitar a unção do outro, jamais você vai alcançá-la. Vendedor de pombo, ele copia, imita, mas ele não tem. Ele parece que é. Porque ele bate o pé, ele até fala algumas coisas, ele fecha o olho, ele rodopia e faz algo às vezes que espanta a gente. E muitas das vezes é cópia. Muitas das vezes é apenas fogo estranho. Jesus entrou ali, ele viu os vendedores de bois, de ovelhas e de pombos. Eu não quero que nenhum de nós sejamos esses vendedores. Mas acompanhe aqui no verso 14, que agora eu cheguei na metade da mensagem. E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombos, e os campistas assentados. Irmão, isso aqui me deixou espantado. Porque se você olhar a Bíblia em Êxodo, você vai ver o que Deus estabeleceu para Moisés. Você vai ver o que Deus ordenou como mobília do templo. Você vai ver a mesa dos pães da propiciação, vai ver o altar do incenso, o altar do holocausto, o candelabro. Você vai ver a arca da aliança lá dentro. Você não vê mesa de cambistas. Mesa de cambistas no templo é estrutura humana, onde Deus não permitiu. Tinha cadeiras e mesas dentro do templo mesmo. E não era permitido. Deus não falou isso com Moisés, então. Deus falou assim: não, Moisés, lá vai ter o altar do holocausto, lá vai ter a pia para a lavagem, o altar do incenso, a mesa dos pães, o candelabro e a arca da aliança. Não tinha cadeira, não tinha mesa cambista. E muitas das vezes nós estabelecemos dentro do templo estruturas humanas que Deus não ordenou. Criamos organizações, estruturas humanas aqui dentro do nosso coração, que Deus não permitiu, irmão, que está contrária a essa palavra e foge da direção de Deus. E o texto diz que ele entrou lá e viu as mesas, os móveis dentro do templo não foram designados por Deus. Mesa de cambista não fazem parte da mobília do templo. Nós colocamos às vezes, irmãos, entulhos, mobília dentro da casa do Senhor que não faz parte do Evangelho, que não faz parte da graça, não faz parte da Bíblia, não faz parte da palavra. Criamos estruturas dentro de nós que Deus não se agrada, Deus não aprova. Mas nós olhamos e a mesa é tão bonita, a cadeira é tão legal, confortável, mas não faz parte. Olhamos a mesa é confortável, a mesa é comprida, tem ali um forro bacana, está cheio de moedas, a cadeira é espaçosa, mas não faz parte da mobília. Não faz parte que Deus estabeleceu. Isso não faz parte, tem que ser tirado. Isso não faz parte, tem que ser expulso. Isso não faz parte, essa estrutura humana deve ser removida. Nós elaboramos métodos, estratégias que não têm relação com a palavra de Deus. Muitas vezes nós criamos métodos e estratégias dentro de nós que não condiz com o Evangelho. E essa é a razão do nosso fracasso. Esse é o motivo porque o templo está sujo. Porque você coloca cadeira, porque você coloca mesa, porque você põe moeda. Estruturas humanas, aonde só pode habitar Deus, aonde Deus deve ser adorado. Inventamos um monte de estruturas
um monte de coisas. Para que o templo seja purificado, é necessário que as mesas humanas sejam reviradas e retiradas. Nós devemos deixar Jesus revirar, irmãos, a nossa vida. Revirar, quebrar nossas estruturas, os nossos conceitos, quebrar dentro de nós estruturas estabelecidas que não condizem com a sua palavra. Ele jogava moedas no chão, estruturas humanas contaminam o templo. Pastor, mas é legal, é bonito, mas Deus não aprova. Não está na mobília do templo, não está na palavra. E se está fora da palavra, não é de Deus, é humano. Se está fora da palavra, não é espiritual, é carnal. Se está fora da palavra, não é do templo, é cambista. E nossa vida não pode ser cambista. Nossa vida não pode cambiar essas coisas. Então Jesus, quando viu aquelas coisas, teve um sentimento de Jesus de correção. Porque a correção ela vem sobre os seus filhos. E o que a Bíblia fala, a Bíblia diz para nós, assim no verso 15: tendo feito uma honrada de cordas. Amado, eu quero dizer para você que a correção do Senhor virá. E ela começa dentro da igreja. Ela começou dentro do templo. A correção não começou lá fora do povo. A correção começou dentro do átrio. A correção começou dentro da casa do Senhor. Dentro com os ministros do Senhor. A correção ela vem, começa por mim. Passa por você, alcança você atrás. A correção do Senhor, ela não vem primeiro as coisas que estão lá fora, aos filhos da bendição, não. Ela vem pela sua casa. Jesus então diz no texto que ele pega umas tiras de corda e ele faz uma zorragem. Eu fiquei pensando, irmãos, que é melhor às vezes você ter as costas corrigidas pela zorragem de Deus do que ir com as costas lisas para o inferno. É melhor ter as costas calombadas pela correção de Deus do que ir com as costas lisas para as trevas do inferno. Ele fez uma zorragem ali e começou a corrigir, a expulsar pelas vezes, porque Deus corrige quem Ele ama. Como Pai, Ele corrige a quem Ele ama. Ele começou a corrigir, começou a limpar o templo que levava o seu nome. A gente leva o nome de Deus, então tem correção para nós. Você leva o nome de Deus, tem correção para você. Você leva o Evangelho de Jesus, tem correção para você. Às vezes tem palavra de amor, mas às vezes tem a zorragem também. Tendo feito a zorragem, ele começou, então diz aqui no verso 15: ele expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Jesus então, ele expulsou os campistas e a sua mercadoria imprópria da casa do Senhor. E nós temos que pensar: por que estamos aqui? Por que vivemos? Por que somos templo? Por que oramos ao Senhor? É necessário, irmãos, que Jesus ele expulse da nossa vida tudo que é ilegal, tudo que contamina cada um de nós. Ele virou a mesa da ilegalidade ali que estava ao templo, derramou no chão o dinheiro dos campistas e virou a mesa. Ele pegou, sabe o que ele fez? Ele pegou a estrutura humana criada e ele quebrou ela. Porque muitas das vezes nós temos que ser quebrados por Jesus. Ele tem que quebrar muitas vezes coisas que construímos, palácios, castelos que estabelecemos fora da palavra, tem que ser quebrados e retirados do templo de adoração ao Senhor. Muitas vezes construímos castelos aqui dentro, construímos palácios e mansões dentro da alma, e é necessário para que Deus habite, para que Deus seja adorado, que esses locais sejam transformados, sejam quebrados e limpos. Tendo feito uma zorragem, virou a mesa, jogou as moedas no chão. Então no verso 16: e disse ao que vendeu pombas: tirai daqui essas coisas. Eu fiquei pensando, irmãos, porque Jesus não falou com os vendedores de bois,
Ele não falou com os vendedores de ovelhas, mas falou com os vendedores de pombas. Talvez é porque a falsa unção, ela traz talvez um repúdio, ela traz uma ira santa no Senhor, que não suporta isso. Então Jesus dá uma palavra direcionada aos vendedores de pombas e fala: tirai isso daqui, porque Deus não suporta, irmãos, a falsidade, esse falso dom, esse falso talento. Então o texto diz assim no verso 16: não façais a casa de meu pai casa de negócio. A casa tem dono, a sua filha tem dono. Você não está largado, jogado, não, irmãos. A sua vida pertence a alguém, pertence ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor, e por isso Jesus deve entrar dentro de nós, limpar a nossa vida, porque a sua vida tem dono. O Senhor não é dono de paredes, de tijolos. O Senhor é dono de almas, de pessoas, de ministros, de vidas. Não façais a casa do meu pai. Jesus estava dizendo assim para eles: olha, tem dono na casa, tem dono. A sua vida, irmãos, pertence ao Senhor. Você tem que entender que Jesus, Ele faz esse trabalho de limpar cada um de nós, porque a sua vida pertence a Ele, pela criação e pela redenção. Ele começa então a falar com aqueles homens. Então o texto diz assim no verso 17: lembraram-se os discípulos do que estava escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Eu fui pensando, irmãos, sobre o zelo de Jesus sobre o templo. Se Jesus tinha zelo no que ele fazia, imagina nós. Se Jesus tinha zelo ao pregar, ao amar, ao cuidar, imagina eu e você. Porque nós não devemos ter esse mesmo zelo. É você quando vai tocar, dançar, pregar, não sei qual é o seu chamado, vai fazer com zelo. É você quando vem participar do culto, sentado no banco ouvindo com zelo. É você ser zeloso em cultuar. Zelo em cultuar. Aqui Jesus estava zeloso em purificar. E nós temos que ser zeloso em cultuar o Senhor. Mas muitas das vezes nós estamos vivendo de forma relaxada. Cultuamos de forma relaxada. Cultuamos a gente de qualquer maneira. Preocupamos mais com o horário, com outras coisas, do que com o culto em si. Jesus aqui, ele fala que o zelo consumia Jesus. E nós temos que ter esse mesmo zelo. Se somos igreja do Senhor, se parecemos com Jesus, somos discípulos de Jesus, o zelo tem que ser em nós também. É fazer com excelência, é pôr as mãos com excelência, é fazer tudo com grande propósito. Então o texto vai dizer assim, no verso 18: perguntaram, pois, os judeus: que sinal os mostra para fazer essas coisas? Jesus tinha expulsado todo mundo do templo, estava expulsando os cambistas, e eles estavam preocupados com outras coisas. O maior sinal que Jesus pode fazer é purificar você. O maior sinal que Jesus pode fazer hoje é limpar o nosso coração. Esse é o maior sinal. O maior sinal aqui era limpar o templo, não era iluminar. O maior sinal aqui não era curar leproso, não era curar cego, não era fazer paralítico andar, não. O maior sinal aqui era limpeza, santidade. Este é o maior sinal daquela pessoa que vive o Evangelho, que vive com pureza e com santidade. Então Jesus fala assim: olha, esse templo aqui vai ser derrubado. Depois de 3 dias vai ser reconstruído. Jesus falava dele que haveria de morrer e haveria de ressuscitar. Mas a falta de seguimento daqueles homens era incrível. Então no verso 20 fala assim: replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quantas vezes Jesus fala com a gente, nós não temos discernimento da sua palavra. Ele fala de coisas espirituais, nós achamos que são coisas físicas. Ele falava do seu próprio corpo, da sua morte, da sua ressurreição.
Nós estamos diante de Jesus, estamos na igreja, e o Senhor ministra, o Senhor fala, e o Senhor fala de forma profética, de forma clara, mas nós não entendemos. Quantas vezes Deus ministra para a gente na oração inicial do culto, durante uma canção, às vezes, entre uma ministração e outra. Quantas vezes Deus fala a bênção apostólica, quantas vezes Deus fala através de um testemunho, mas nós não entendemos. Quantas vezes Deus fala através da palavra, mas nós achamos que são coisas materiais, são tijolos. 46 anos são tijolos. Jesus falava de vida eterna, e ele falava de tijolos. Nós não entendemos às vezes o propósito. Nós entendemos que o Senhor às vezes quer falar. E o texto vai dizer assim, no verso 22: quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos do que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. A ressurreição, irmãos, ela não foi esquecida, ela foi lembrada aqui nesse texto, ela nunca será esquecida. A ressurreição foi necessária para que o templo fosse purificado, não o templo de Jerusalém, mas você. A ressurreição, ela foi necessária para limpar os nossos corações. A ressurreição foi necessária para que cada um de nós fôssemos templo do Espírito Santo. É isso que o versículo 22 fala. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se dos seus discípulos do que havia dito. A ressurreição é prova que nós fomos estabelecidos como tabernáculo no templo do Senhor, que Deus quer habitar em você, Deus quer purificar você, e o que você tem que fazer hoje é o que aqueles homens fizeram, como fala aqui no verso 22, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Você tem que crer nessa palavra, você tem que acreditar na palavra de Jesus, amado. Você tem que crer que você não é apenas um indivíduo que anda por essa terra, você não é apenas alguém que tem um CPF, alguém que tem um cadastro no governo, não. Você é um tabernáculo de Deus, um templo da terra, um lugar onde Deus é cultuado, um lugar onde Deus habita, um lugar onde Deus vive. E esse templo, ele deve ser purificado a cada dia para a honra e glória do Senhor. Amém?